Eu quero, inicialmente, agradecer o convite a mim formulado para estar aqui nesta noite, para dialogar com vocês, na pessoa do meu queridíssimo amigo Eduardo Apio, amigo de longa data, não vou falar quanto tempo, porque a gente entrega a idade da gente. A Juliane já entregou um pouco da minha idade, né? Isso não se faz, Juliane. E dizer da minha imensa felicidade de a presidente da mesa ter sido uma ex-aluna minha. Isso prova que, de alguma coisa, o magistério serve, porque a gente planta uma sementinha, né, Juliane? E essa sementinha, ela frutifica. E frutifica, às vezes, em pessoas que levam aquilo que é o mais importante, que é a educação ao próximo. Então, parabéns, Juliane, pela sua dedicação ao magistério, por ter ido por essa linha, e espero que tenha sido aquela sementinha lá atrás. E dizer da minha imensa satisfação de dividir essa mesa com meu queridíssimo amigo, admirável amigo Noah Pietã, amigo de longa data. Nós falávamos que eu conheci o Noah, ele ainda tinha cabelos, né? Então, já faz algum tempinho, né, Noah? O Noah, vocês verão que é um brilhante professor, um exímio advogado, uma das maiores autoridades desse país quando se fala em previdência e direito do trabalho, né? Ele atua tanto numa frente quanto na outra. Então, com certeza, vocês serão muito felizes com as palavras que o Noah lhes dará. E, da minha parte, falarei sobre os impactos da reforma da Previdência. Para nós falarmos de impactos, primeiro nós temos que lembrar o conceito de impacto e, no momento posterior, o que é reforma e, no outro momento, o que é previdência. É muito simples, é muito singelo as pessoas pegarem essas três palavras e saírem por aí, no TikTok, Instagram, Facebook, ou coisa que o valha, dialogando com vocês de formas falseantes. E não só com vocês, mas com toda a população brasileira, espalhando as ditas das fake news, que não correspondem à realidade dos fatos quando se fala em reforma. Então, vamos lá. O que é impacto? Quando vocês vão ao dicionário, impacto, ele tem várias locuções de definição. Uma das locuções de definição é que o impacto é um contraste, é o bater, é o se contrapor, né? Ele leva a confronto. Geralmente, impactar tem o impacto do primeiro amor, que é lindo, é romântico. Só que você tem o impacto do desamor. E quando você fala impacto da reforma da Previdência, você fica no desamor ou no amor? No desamor. Todo mundo vai para o desamor. Então, ali a expressão impacto ganha uma conotação extremamente negativa, e como se ela fosse algo momentâneo, porque impacto também representa momentaneidade, né? Algo que se exaure num determinado lapso de tempo muito curto. Reforma. Reforma significa mudança. Algumas mudanças são traumáticas, outras mudanças não traumáticas. Mas reforma sempre pressupõe mudança. Alteração do status quo, né, daquilo que a pessoa pensava ter. E previdência. Previdência tem o que o senso comum pensa que é previdência e tem o que é previdência. O senso comum pensa que previdência é o fato de existir e o Estado lhe proteger. Se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas o que é previdência, 9 lhe dirão: é o fato do Estado ter que me proteger. E não é. Previdência vem de prevedere, vem de prevenir-se, vem de precaver-se. Previdência é um seguro. Esse seguro ele pode ser privado, e daí porque vocês falam de previdência complementar, ou ele pode ser público, e daí por isso que vocês falam de INSS ou do regime de previdência de servidores públicos. Mas ele é um seguro. Esse seguro, ele nasceu, de acordo com o Bertrand Brecht, que foi um economista que estudou muito as concepções do homem em matéria de economia. O conceito de previdência ele surgiu no exato momento em que o homem guardou um naco de carne para o dia seguinte. Porque o homem descobriu que ele poderia morrer, que ele poderia adoecer, que ele poderia não ter a caça e, consequentemente, ele não comeria. Por isso, previdência está diretamente relacionada à concepção de verba alimentar. Previdência
não é para enriquecer e não é para manter padrão de vida. Nunca esqueçam isso. Ah, mas lá no TikTok, a tiazinha do TikTok, né, Noa, diz que a previdência tem que manter meu padrão de vida. Não. Previdência é para garantir o mínimo existencial de acordo com o homem médio. O que o homem médio precisa? Moradia, vestuário, alimentação, diversão, saúde. Artigo 7º da Constituição Federal. Isso é o que o homem médio precisa. E esse homem médio não precisa morar na Avenida Batel. Ele não precisa comer todo dia no Taixô. Ele não precisa se vestir na... Diz uma loja chique aí. Eu pergunto porque eu não compro roupa. Por causa do meu tamanho, eu só mando fazer. Não é porque eu gosto de mandar fazer, é porque eu sou gorda, tem que mandar fazer, né? Diz uma loja chique aí. Maria Bonita, Core. Tem uma Core, né? Core. O homem médio não precisa comprar essas roupas. O homem médio ele pode comprar roupa numa loja popular, da Rua 15. Por isso que a Previdência não é para manter padrão de vida. E o que isso tem a ver com reforma? Vamos lá. Vou contar um caso que vocês entenderão lá no finalzinho da minha fala e da do Noah. O cidadão vai no escritório, chega no escritório e fala assim, doutora, eu fui aposentado por invalidez. Que não se fala mais invalidez, se fala incapacidade permanente, mas o pessoal chama invalidez. E a minha aposentadoria, veja só, eu ganhava 28 e a minha aposentadoria agora, eu estou ganhando 700. Tem que fazer alguma coisa. Eu virei e falei assim, mas por que o senhor acha que tem que fazer alguma coisa? Eu não consigo viver com 700. Daí eu falei, pois é, mas a Previdência não é para manter seu padrão de vida, é para manter o padrão do homem médio. O padrão do homem médio vive com 1.320. Se o senhor queria manter seu padrão de vida de 28, o que o senhor tinha que fazer? Economizar. Então, a primeira questão que você tem que ter em mente com Previdência, que a Previdência não é para manter o padrão de vida, ela é para garantir o mínimo existencial ao cidadão. De acordo com o padrão do homem médio. Não é de acordo com o que a pessoa acha. Tem um amigo meu que Noah conheceu ele. Digo conheceu porque, infelizmente, ele faleceu. Ele era magistrado. E daí teve uma doença lá, enfim. E ele entra no meu escritório sem marcar horário, sem nada. Só falta dar chutão na porta. Né? Melissa, deu um jeito aqui, olha só minha aposentadoria. A aposentadoria dele, na época, R$ 2.300. Deu. O que eu faço? Deu um jeito. Eu falei, mas por quê? Eu não pago condomínio com 2.300. Eu falei, pois é, mas o homem médio mora com 1.320. Mora, come, tudo. Se você não consegue pagar seu condomínio com 2.300, o que você tinha que ter feito antes? Ter sido previdente, ter feito investimentos, ou ter pensado que um dia você poderia chegar e não conseguir pagar o seu condomínio de 2.300. Só para vocês terem noção da arrogância da pessoa, né, quando fala isso. Né? Ele sabia onde eu morava. E ele chega para mim e fala assim, porque eu não pago o meu condomínio, você não sabe o que é isso, né? Eu falei, não sei mesmo. Porque, né, 2.300 para mim era impensável o condomínio 2.300. Mas para ele era normal. E daí vem a reforma. Então, Previdência não é para manter padrão de vida, beleza? Então, vamos lá. Reforma da Previdência. O que é reformar uma Previdência? Vocês olharão e falarão assim, você vai falar da reforma da emenda constitucional número 103, 2019. Não. Isso é o chavão. Isso é vocês verem 10 pessoas falando de reforma e falarem dela. Como se essa reforma fosse a grande reforma de todos os tempos da humanidade. E não é. Sabem desde quando que a reforma da Previdência Brasileira sofre? Aliás, quando a Previdência Brasileira sofre reforma? Desde que ela foi pensada.
Sabe desde quando a Previdência atual sofre reforma? Desde 1988. Porque quando se fala em Previdência, não se fala em Previdência só na Constituição Federal, artigos 194 e 195, artigo 201, artigo 202, artigo 40. Não. Previdência, no Brasil, não foi eleita, pensada, como foi feito na Europa, como foi feito em outros países, em que se pensou a Previdência a partir exclusivamente da concepção de empregados. A Previdência brasileira ela foi inteligente, muito inteligente. Ela partiu da premissa tributária. O que significa isso? Significa dizer que ela não escolheu uma fonte única para existir, que é tributar o empregado, ou empregador. Ela escolheu a sociedade. E por isso que quem contribui para a Previdência é empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. Quem não sabe o que é trabalhador avulso é aquele que trabalha no porto, com órgão de gestão de mão de obra. E escolheu os contribuintes individuais. Quem são os contribuintes individuais? São aqueles que exercem atividade remunerada, não estando na condição de servidores públicos e não sendo na condição de empregados. Não é que eles não possam ser empregados, mas eles, por exemplo, eu sou empregada na PUC, mas eu no meu escritório sou contribuinte individual, certo? Eu posso ter essa dupla atividade. Então, significa dizer que toda vez que se falar em reforma tributária, é reforma da Previdência. Toda vez que se falar em reforma administrativa, é reforma da Previdência. Toda vez que se falar de qualquer alteração na democracia, Juliane, é reforma da Previdência. Toda vez que se falar em qualquer alteração da concepção de família, e aqui cito a vocês os temas 526 e 529 do Supremo Tribunal Federal, que discutiram se as uniões de concubinato e de longa duração gerariam efeitos previdenciários ou não, é reforma previdenciária. É por isso que não sentem e estudem reforma previdenciária como se fosse algo previsto na emenda 103. É muito mais rico do que isso. Extremamente mais rico do que isso. Para exemplificar, se passa a reforma tributária, aquela que ninguém dá bola, né, Noah? Porque acha que não vai ter nada com Previdência. Se passa a reforma tributária, um dos pontos da reforma tributária é reduzir a arrecadação de contribuições sociais previdenciárias. Se eu reduzo a contribuição social previdenciária, onde que eu impacto? Na Previdência. Na Previdência. Por isso que cuidado com a lenda urbana também, né? De jogarem a culpa em pessoas como eu. Por que eu falo pessoas como eu? Vocês ouvem, né? Previdência não tem futuro, Previdência Pública. Porque a base contributiva está reduzida e o pessoal que está recebendo está muito. Então, tem muito idoso e pouca gente na base. Por quê? Porque a culpa é das mulheres, a culpa é nossa. Porque as mulheres não querem ter filhos. Então, elas não geram filhos, elas não geram, então, produtores de trabalho e não geram consumidores. E, portanto, elas estão afetando a Previdência. Eu digo a vocês, em 2015, nós tivemos uma das piores reformas da Previdência deste país. Em 2003, nós tivemos o início do fim da Previdência brasileira. Vocês viram falar 2019? Porque 2019 é só a cereja do bolo. 2015, as pensões por mortes no Brasil, seja de regime geral, INSS, seja de servidores públicos, deixam de ser vitalícias e passam a ser de acordo com a idade da viúva ou do viúvo. Até que eu brincava com o Gustavo, até ano passado, que eu não o amava ainda. Porque a pensão só seria vitalícia quando eu completasse 45 anos. Eu completei em 2022, no dia do meu aniversário, eu virei para ele, hoje eu passei a amá-lo.
Ele, você está louca? Eu falei, não, é porque de acordo com a lei de 2015, só ama aquele que fica viúvo a partir dos 45. Até os 44 anos, 11 meses e 29 dias, se você ficasse viúvo, era tudo por interesse. Mas ninguém reagiu ou falou nada daquela reforma. Passou batido. Só que afetou as pensionistas. E os pensionistas. Mas eu falo as porque, geralmente, as mulheres vivem mais do que os homens. E por que eu falo que o começo do fim foi 2003? Em 2003, foi instituído no Brasil o Plano de Inclusão Previdenciária. O que é o Plano de Inclusão Previdenciária? As pessoas podem recolher uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo, ou elas podem recolher uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo. Ah, mas que legal, porque daí foi quando disseram que tinha a inclusão da dona de casa, pagando 5%, dona de casa e baixa renda. Dona de casa sempre pôde contribuir. Estava lá na lei 8.213 de 91, artigo 16, na condição de facultativo. Artigo 12, na condição de facultativo. Ela podia. Ela não pagava porque ela não queria, mas ela podia. Mas eles falaram, não, mas eu vou dar uma alíquota reduzida para ela, alíquota de 5%. Para aquela que fosse de baixa renda. Então, ele falou assim, mas daí elas começaram a pagar. Não sou eu falando, é a estatística do próprio Ministério da Previdência. O volume de mulheres ou homens donos de casa que aderiram a esse sistema de contribuição de 5%, levando em consideração que é o de baixa renda, é baixíssimo. Desculpa a redundância do baixo, é baixíssimo. Mas é baixíssimo por quê? Porque a pessoa ela pensa assim, será que eu como esse mês? Ou será que eu pago R$ 59,50 de previdência? Eu vou comer. Da pessoa come. Ela não paga. Só que daí tem o espertinho. Tem o espertinho que fala assim, 5%? Vou pagar. E vou me autodeclarar de baixa renda. Daí tem o segundo. Foram lá e colocaram o MEI, microempreendedor individual. Alíquota, 5%. Daí você fala assim, você está falando mal do MEI? Não, só estou apontando que é um crime tributário isso daqui que fizeram com a Previdência. Todo mundo virou MEI. Claro, desde que possa, né, ser MEI. Mas todo mundo virou MEI. Pense, você tinha que pagar uma contribuição de 20%. Daí você passa a pagar 5%. É óbvio que você quer pagar 5%. Você vira MEI. Daí amanhã vocês terão, pelo que eu vi da programação, né, Letícia, a precarização do trabalho, né? Que é o painel amanhã, né? Oi? Temática importantíssima para a questão previdenciária. Só que não é de agora isso. É de 2003. É que agora o negócio está refletindo, né? As decisões se refletem. E o MEI, ele se reflete em quê? Mas o Estado está arrecadando muito menos do que precisaria arrecadar para manter o sistema previdenciário vigente. E a cerejinha do bolo? Plano de inclusão com 11%. Daí pense assim. Você tem o João. O João é advogado. O João ele ganha por mês 15, 20 mil seco. Daí o João, antes de 2003, do plano de inclusão, ele tinha que pagar, porque ele não tem pessoa jurídica no nome dele, tá? Ele tinha que pagar 20% do teto da Previdência. 20% de R$ 7.545 por mês. Isso daria para ele 1.600 arredondando por mês, certo? E ele tinha que pagar mais imposto de renda. Mais 1.050 de imposto de renda. Então, ele ganha 20, ele não paga contribuição sobre os 20, paga até o teto. Ele paga imposto de renda sobre os 20. Mas aqui eu calculei o imposto de renda dele só sobre o teto, só para deixar o cálculo ali. Daí chega o Estado e fala assim para ele, João,
querido, venha cá. Em vez de você pagar os 20, que é o que a lei determina, eu autorizo que você pague 11 sobre o salário mínimo. O que o João faz? Vai pagar 11. Plano de inclusão previdenciária, que é chamado tecnicamente de planejamento tributário previdenciário. Que é quando você chega para a pessoa e fala assim, você tem pessoa jurídica? Não. Você trabalha com pessoa física? Sim. Você ofere por mês com pessoa física mais 1.320? Sim. Então, eu vou lá e recolher tudo como 11%. Daí veio uma dúvida, mas será que podia fazer isso? Porque olha que grande negócio. Daí foi feita uma consulta para a Receita Federal. Solução de consulta 1205, de 2015. E a Receita Federal falou assim, pode. Troféu joinha. O contribuinte individual que quiser recolher na alíquota de 11% sobre o salário mínimo, ainda que sua remuneração seja superior a isso, pode. Consequência, só vai se aposentar por idade, mas pode. Então, ele economiza uma bolada, se fizer o cálculo, e, em vez de ele pagar 11% sobre o salário mínimo, então, em vez de ele pagar R$200, arredondando, ele estava pagando 2.500, o que ele faz? 2.500 menos 200, 2.300, pego e invisto. Não é o melhor negócio do mundo? Daí isso foi construindo o caminho para chegar em 2019 e falar para vocês. As mulheres não querem ter filhos, então a base da pirâmide está decrescente, o pico da pirâmide está crescente, então a pirâmide não é mais uma pirâmide, agora é um barril, está invertendo, né? Só que ninguém olhou que as reformas tributárias que foram sendo feitas no tempo foram minando o sistema previdenciário brasileiro. E vem, então, 2019, para não dizer que eu não falei da de 2019. Vem 2019, todo mundo, né, Noah, se desespera, né? Fala, meu Deus. E eu olhava assim e falava para a minha equipe sempre, falava engraçado. Agora estão com medo da reforma. Deixaram o fio correr solto. Desde 2003 o fio está correndo solto. Tirando o valor, tirando o valor, tirando o valor. E agora se preocuparam, porque agora não vão mexer em custeio, vão mexer no benefício em si. Daí se preocuparam. Não que antes não tenham mexido no benefício, certo? Mas é que 2019 é considerada a catástrofe da Previdência. A catástrofe. Toda catástrofe tem uma motivação. Por isso a palavra impacto tem tudo a ver com previdência. Nenhuma catástrofe no mundo acontece sem ter um prenúncio, sem ter uma motivação, sem ter um anúncio. Então, vamos lá. Querem falar da reforma de 2019? Pois bem. Lembra que eu falei que em 2015 teve uma reforma que impactou a pensão? Lá em 2015, não foi uma reforma impactando só a pensão no tocante à duração do tempo de pensão. Foi também uma reforma em que queria se reduzir o percentual da pensão. Só que daí foi uma grita tão grande que voltaram atrás. Daí, em 2019, passou. Valor de pensão, que é o pior dos benefícios, o mais impactado pela reforma de 2019, que as pessoas não falam. As pessoas falam só de aposentadoria. Eu lembro que na época, com o meu grupo de alunos da pós, que eu coordeno a pós da Escola da Magistratura Federal aqui no Paraná, em regimes próprios de previdência. Daí eles tinham que escolher as temáticas para escrever. Temáticas que vinham. Aposentadoria e reforma. Aposentadoria e reforma. Aposentadoria e reforma. Então eu virava para eles e falava assim, cara, o universo vai escrever sobre isso. Não escreva sobre isso. Porque aposentadoria e reforma é redundância, chovendo molhado. Que a idade mínima chegaria, que a idade mínima seria majorada. O problema são os benefícios não programáveis. Pensão por morte, benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente.
Daí tem outros, tá? Mas eu vou focar só nesses 3. Pensão por morte. A pensão por morte não é mais vitalícia desde 2015, só se você estiver na idade do amor. Qual que é a idade do amor? 45. E muda a cada 3 anos, tá? Então, a cada 3 anos muda a idade do amor. A pensão por morte não é mais 100% da média da pessoa de contribuição. É 60% da média contributiva da pessoa, vezes 50% mais 10% por dependente. Me perdi no cálculo. Vamos lá. João morreu. Quando o João morreu, ele não estava aposentado. Beleza? Daí foram fazer a média contributiva do João. Da média contributiva do João deu 5 mil. Eles vão lá e falam assim, bem, se João aposentado por invalidez estivesse, ele receberia de aposentadoria por invalidez 60% de 5 mil. Quanto que é 60% de 5 mil? Isso mesmo, 3.500. Só que o João morreu e deixou uma dependente. Não inválida e não deficiente. Porque se for inválida ou deficiente, muda o cálculo, tá? Não inválida e não deficiente. Eles, beleza, 50% de pensão, mais 10% por dependente, 60% de 3.500. Quanto que é 60% de 3.500? Quanto? De 3 mil? 1.800. Ele vivo estaria recebendo quanto de aposentadoria? 3.500. Ele morto está valendo para a mulher quanto? 1.800. Ele vale mais vivo do que morto. Com certeza. O problema é que no meio disso veio a Covid. E daí vocês podem pegar, não são dados meus, são dados do Ministério da Previdência, do impacto disso. Por isso que o volume de ações judiciais triplicou de revisão de pensão. Por quê? Porque se você provar que o óbito da pessoa foi em razão de um acidente de trabalho, daí você consegue ficar com 100% da média, com 3.500. Daí o que aconteceu? As pessoas correm para tentar provar que o falecido morreu de Covid. Provar que morreu de Covid, não. Morreu de Covid, mas provar que ele contraiu a Covid no ambiente de trabalho. Então, você fala assim, mas por que esse desespero? Qual que é a diferença para a pessoa por mês? 3.500 para 1.800. Pense. Benefício por incapacidade temporária. Permanente, perdão. Benefício por incapacidade permanente. Olha só. Antes da reforma, cálculo, 100% da média. Depois da reforma, acabei de falar, cálculo, 60% da média. Mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 de contribuição ou 20 de contribuição, a depender do caso. Se servidor público, se regime geral, enfim. 60%. Daí, vieram as ações de inconstitucionalidade. Porque a reforma é imoral, é ilegal e engorda. Daí, cuidado. Imoral, ilegal e engorda é uma música do Erasmo, saudoso Erasmo. Não é jurídico, não é direito. Direito não se resolve no TikTok, no Instagram, no Facebook. Direito se resolve na tribuna do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Noah já esteve lá várias vezes, sabe disso. Não se resolve na internet. E foram por aí propagar que as 3 regras, pensão por morte, benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente, eram inconstitucionais. Porque feriam, Juliane, direitos humanos. Só que daí não leram uma coisinha bem singela. Convenção Internacional. OIT, número 102. A Convenção Internacional da OIT, número 102, da qual o Brasil é signatário, diz no seu artigo 9º que a pensão por morte não reverbera, não repercute necessariamente o que a pessoa recebia em vida, porque ela é só para suprir financeiramente a ausência do falecido. E ponto 2, que a pensão por morte não deve ser vitalícia. E ponto 3,
que se a esposa ou companheira quiser pensão, ela tem que provar a dependência. Ou seja, a Convenção Internacional é mais severa do que a norma brasileira. Por isso, cuidado quando alguém fala assim para vocês: o Supremo está atuando contra a Constituição. O Brasil é signatário de convenções internacionais. Não existe previdenciarista, que se diga previdenciarista de verdade, que atue na área previdenciária sem conhecer as convenções internacionais. Primeiro você olha a Convenção Internacional, depois você diz se o que está aqui está errado. Porque, senão, você pode fazer uma ação discutindo constitucionalidade e o Supremo usar contra você um argumento básico. O Brasil é signatário de uma convenção internacional, então isso não é inconstitucional. E no benefício por incapacidade, que eu acho sempre legal, né, Juliane? Sempre a gente fala com as pessoas, falam assim: Brasil é horror no benefício por incapacidade, né? Eu não faço benefício por incapacidade no meu escritório, só se for servidor público. Não faço auxílio-doença, poder de invalidez, de INSS. Por convicção pessoal. Porque eu já peguei tanta fraude, que sabe quando chega num ponto assim que você fala assim: não quero mais brincar disso? O ápice foi o cliente que levou, porque eu só fazia benefício quando a pessoa levava o prontuário médico. Né? Daí o cliente levou o prontuário médico, a gente olhou tudo. Daí o meu assistente, na época, foi fazer a inicial, daí ele vem assustado, assim: doutora Melissa, olha só. Daí eu olhei: deixa comigo. Chamei o cliente, falei: ô, seu fulano de tal, eu estou com um problema aqui, o juiz pediu para o senhor fazer de próprio punho. Declaração de que o senhor não tem condição de pagar a justiça, né? Ah, beleza. Eu falei: então, eu vou ditar, o senhor escreve. Daí ele escreveu 1, 2 linhas. Falei: pode parar. Daí eu coloquei o prontuário e o documento que ele tinha feito. Falei: engraçado, a letra do médico é igualzinha à sua. E daí eu parei. Nunca mais. Não faço. Faço de servidor público, não porque servidor público é melhor ou pior, mas é porque a documentação que vem do servidor, ela passou já pelo aval do órgão gestor. Então, eu tenho como ter credibilidade. No mais, eu falei assim: chega de eu ficar jogando com a loteria, né? Porque tem um nome no mercado, né, para chegar lá com um documento falso e você descobrir que esse documento é falso. Mas, quando você fala nesse benefício, falam assim: nossa, é horrível. Daí eu falo assim: cara, vai estudar direito internacional. E daí você vai descobrir que o Brasil é uma maravilha. O problema é que está sucateado o sistema. Mas não que o sistema, o cálculo, o valor, a forma, está errado. Para quem não acredita em mim, eu tenho clientes espalhados por vários países do mundo. Tanto brasileiros quanto não brasileiros, porque eu faço previdência internacional de vários sistemas. Quem não acredita em mim, faz assim. Vai para Londres, fala com um trabalhador, ou fala pela internet. Vá lá na internet. Vocês não usam a internet para várias coisas, perder tempo no TikTok, essas coisas. Em vez de perder tempo nisso, vai lá e fala assim: eu preciso falar com algum trabalhador que mora em Londres. Quero saber como é que funciona o benefício por incapacidade de vocês. Daí ele vai começar a chorar só de falar. E para quem não acredita em mim, tem um filme que ficou bem famosinho aqui no Brasil. Nome do filme, Daniel Blake. A história desse filme, ela é real. É o sistema de seguro por incapacidade do Reino Unido. E por que eu digo que tem que se olhar para lá? Que é para parar de atacar o sistema daqui. O que nós temos que fazer aqui é fomentar a estrutura para que a estrutura funcione. Para a estrutura funcionar, você tem que ter concurso público de servidores do INSS, você tem que fomentar a máquina do sistema de TI do INSS, você tem que fazer uma coisa que no Brasil estamos anos-luz de conseguir. Falo com um amigão meu que escreveu um livro sobre blockchain, e ele fala assim: Melissa, quando que o Brasil vai ter blockchain? Nunca.
Ele falou, não fale isso. Daí ele falou, tá bom, na sua geração não terá, nas futuras terá. Mas daí ele vai lá e fala assim, depois de uns vinhos, Juliana, ele fala assim, nunca terá. O que seria o blockchain? Que seria uma salvação para o sistema de previdência brasileiro? O blockchain que existe em vários países e que nós aqui estamos muito longe de ter, porque o Brasil fez a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma maravilha, sou fiel defensora, mas não é inteiramente uma maravilha, porque ela tem vários artigos que inviabilizam o sistema blockchain no Brasil. O que é o sistema blockchain? O sistema blockchain é o cruzamento de dados, um banco unificado. Então, imagine que maravilha para aquele segurado da Previdência, aquele coitado, que precisa de um benefício por incapacidade, que não consegue trabalhar, que precisa do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, que vai na perícia do INSS e o perito fala assim, não, esse documento aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve, volta daqui 90 dias. O cara não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir fazer a perícia. O que o blockchain permitiria? Sentou a pessoa na frente, vai no sistema, consulta o sistema SUS, consulta o sistema de todas as clínicas médicas, porque o blockchain unifica, né, a base, e daí ele consegue, sem que a pessoa tenha custo com xerox, sem que a pessoa tenha custo com nada, ele consegue ter ali a realização de uma perícia com todos os dados possíveis e factíveis para ele. Só que estamos anos-luz disso. E, para finalizar, Melissa, mas este cenário não é nada promissor. Então, eu não acredito mais na Previdência Pública. Coitado de você. Existe uma coisa que você tem que acreditar, é na Previdência Pública. Você pode desconfiar de várias coisas na sua vida, da Previdência Pública você tem que acreditar. Só que você tem que acreditar nela como ela deve ser. E como ela deve ser algo, se vocês entenderam o início da minha fala, que lhe garanta o mínimo existencial de acordo com o padrão do homem médio. Não entrem na lenga-lenga, no discurso falseante, daqueles que dizem assim, não vou mais pagar INSS, porque eu vou cuidar do meu dinheiro. Você não sabe cuidar do seu dinheiro. Porque se você soubesse cuidar do teu dinheiro, você estava com um carro do ano, uma casa maravilhosa, tudo maravilhoso. Se você soubesse cuidar do seu dinheiro, você não ficaria desesperado quando a Bolsa de Valores cai ou quando a Selic cai. Porque você sabe cuidar do seu dinheiro. Então, cuidado com aquela imagem, com aquele discurso. Deixa que eu vou dar o dinheiro para você e você vai cuidar do seu dinheiro. Cuidado com a venda do sonho americano. Ah, porque lá nos Estados Unidos eles cuidam do dinheiro deles. Daí você fala com o americano, período do Covid, e daí você descobre que o sistema deles é privado, das pessoas precisavam do hospital, elas se endividaram. E várias delas perderam suas casas. E no tocante à Previdência, para vocês pararem dessa ideologia sem conhecer a realidade, né, e idealizar, no tocante à Previdência, quando você fala com dinamarquês, finlandês, alemão, francês, uruguaio, para não dizer que eu estou falando só, né? Uruguaio, chileno, eles vão falar assim para você, não, eu tive educação financeira. Minha sobrinha mora no estado de Nova York. Minha sobrinha, ela estava fazendo o equivalente aqui no Brasil ao pré, ela estava tendo educação financeira. Então, eles são preparados para isso. É por isso que eles falam assim, eu sei cuidar do meu dinheiro. Porque eles são preparados. Aqui no Brasil, em regra, na faculdade de Direito, não estou dizendo que seja aqui, né, Ana? Quando entra o professor de economia na sala, os alunos tudo, ai, meu Deus do céu, dá o celular aqui. Imagina você falar que vai ter noções de economia, finanças, lá no pré. Então, antes de comprar,
pacotes prontos de ideologias, de que eu quero cuidar do meu dinheiro e dane-se a previdência pública, primeiro você olhe para o país em que você está. Primeiro você olha os estudos antropológicos, os estudos sociológicos. Daí você compreenderá o sistema que você está inserido. E daí você descobrirá porque quando você fala impactos da reforma à Previdência, não é algo momentâneo. É algo perene e que afeta a vida de todos nós. E para quem não acredita em mim, quando sair daqui, eu vou sair daqui daqui a pouco, e vocês mais tarde, eu vou sair e vou andar até o estacionamento. Eu vou sair e vou andar até o estacionamento tranquila ou com medo? Com medo. Sabia que 90% do medo que eu sentirei daqui até chegar no estacionamento, e depois pegando meu carro até ir para casa, e daí a hora que eu fechar a porta de casa, 90% desse medo, a culpa é minha? E a culpa é de vocês? Toda vez que nós olharmos e acharmos que vale a pena não contribuir para a Previdência Pública, que vale a pena sonegar tributo, não que eu sonegue, tá? Eu tenho o contrário, eu tenho um toque, porque além de eu ter toque, meu marido tem toque com isso. Então os dois têm um problema, né? O contador que ele fala, não precisa, vai. E por que isso? Porque eu quero andar num país em que eu não tenha medo de sair às 8h30 de um lugar e ir até um estacionamento e ser assaltado. Eu quero andar num país em que eu pegue o meu carro e que eu possa não ligar o ar-condicionado, porque eu tenho alergia, e andar com o vidro abaixado. E eu quero andar num país em que as pessoas não durmam nas ruas. Só que isso não é o Estado que promove, é o cidadão que promove. Porque a primeira concepção que você tem que ter para você chegar num país desses é a concepção de cidadania. É por isso que quando você fala, e me encaminho para o final, com norueguês, com finlandês, com alemão, e vou falar das pessoas com as quais eu falo, né? E você fala assim, porque aqui você não pode sair tal horário. Eles olham, como assim não pode? E você fala para eles assim, olha, tem pessoas que passam fome. E daí eles viram e falam assim, mas vocês, eles não falam o Estado, mas vocês não tomam nenhuma atitude? Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, parem de olhar para o Estado e achar que o Estado tem que ser o grande provedor e que o Estado tem que ser o grande mantenedor e que tudo a culpa é do Estado. Talvez você, nas suas pequenas atitudes, faz com que esse Estado não tenha grandes atitudes. Porque se vocês leram o artigo 3º da Constituição Federal, e acho que leram, a professora Juliane deve ter feito eles lerem, né? O artigo 3º diz assim, que o Estado brasileiro, composto por toda a sociedade, deve primar pelo bem-estar social. Por isso, vocês conviverão com reformas da Previdência. E compete a vocês dizer se vocês querem encaminhar para o bem-estar social ou se vocês querem continuar atirando pedra no Estado brasileiro, qualquer que seja o político que esteja lá, e achando que atirando a pedra vocês continuarão resolvendo problemas. Lembre-se vocês que tem um filósofo que eu adoro, e concluo a minha fala com ele, que eu sempre discuto com o Schuster, né? O Schuster odeia esse filósofo, eu adoro. Que é o Édipo, e ele diz assim, procure saber o porquê das perguntas e não as respostas. Traduzindo, entenda o que tem por trás da mensagem que querem lhe passar. E daí vocês entenderão porque o bem-estar social não é matéria de Estado, mas sim da sociedade. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Melissa, pela empolgante e eletrizante fala para todos nós. Realmente me deu saudades das suas aulas, né? Realmente você plantou uma sementinha em mim e que bom estar aqui, né, ouvindo novamente. Como, né, nós havíamos combinado, nós já vamos fazer as perguntas para a professora Melissa nesse momento, porque a professora Melissa ela tem um compromisso, né, pessoal, agora não poderá estar conosco até o final do painel. Então, eu já pergunto se alguém gostaria de fazer, né, algum questionamento sobre a fala ou, enfim, né, sobre o tema que nós temos. Boa noite, professora. Muito obrigado pela palestra. Acho que todo mundo aqui vai absorver muita coisa disso. É gratificante participar do evento. A minha dúvida, porque a senhora começou a explicar exatamente a origem tributária da Previdência. E veio a dúvida, porque tem um pensamento que era exatamente não tributário, mas de que quem trabalha, que contribui, de a Previdência assistencialista. Mas aí, no que a senhora expôs ali, eu vejo que isso não faz sentido em relação a isso. Essa seria a minha pergunta sobre o tema. Obrigada, viu? Muito obrigada. O sistema brasileiro ele não fez o que alguns países, principalmente países nórdicos, fazem, vincular a previdência com a assistência. O sistema brasileiro, o que ele fez? Ele separou, em 88, no artigo 203, a assistência social, nos artigos 194, o sistema de seguridade social, e no artigo 201 e 40, a previdência. Quando ele foi no artigo 194, ele falou assim: o sistema de seguridade social será composto de previdência, assistência e saúde. Então, ele dividiu em 3 núcleos, que são os tripés da previdência que nós consideramos. Então, existe, sim, um sistema no Brasil de assistência, que é o artigo 203. Esse sistema de assistência ele se compõe de 16 benefícios do governo federal hoje em dia. Tá? O mais famoso, que vocês veem tanto falar, que é o Bolsa Família. Mas ele não é o mais impactante, digamos assim, em termos de orçamento, porque o grande benefício da assistência social brasileira é o benefício assistencial para o idoso, com 65 anos ou mais, ou para o deficiente mental, intelectual ou deficiente que não tenha condições de prover o seu sustento ou ser provido por sua família. Este benefício assistencial, ele sim é dado para quem nunca contribuiu ou contribuiu e não atingiu requisitos para um benefício. Ele vai receber o benefício assistencial no valor do salário mínimo, regulado pela Lei 8742 de 93. Porém, isso que você falou é o que a maioria pensa. A maioria pensa que tem direito a esse benefício, ou ainda pensa que a Previdência é uma assistência social, porque porque eu existo, o Estado tem que me proteger. Não. O Estado vai dar o benefício assistencial a quem dele necessitar. Quem necessita? Idoso e deficiente, que não tenha condição de se manter, porque não é todo idoso, não é todo deficiente. E a Previdência não. A Previdência ele falou assim: eu vou te dar, mas é um seguro. Você tem que pagar o seguro. Se você não pagar o seguro, você não vai ter benefício. Que daí vai na lenda também, que é da tua colocação, que é a pessoa que não paga, dela sofre uma incapacidade e fala assim: agora eu vou pagar. E dela paga 12 meses. Porque alguém falou para ela que o TikTok falou, né, que é para pagar 12 meses e pedir o benefício. Daí ela chega lá e fala: INSS me dá o benefício. O INSS falou: não. Daí a pessoa vai procurar o advogado, né, o advogado falou assim: escuta, você primeiro bate o carro e depois contrata o seguro, ou você contrata o seguro e depois bate o carro? Daí o que a pessoa responde? Primeiro contrata o seguro e depois bate o carro. Por que você quer que o INSS, que é uma seguradora, proteja você depois que você já bateu o carro? Você tinha que ter vindo aqui antes. Então, essa confusão histórica existe e é muito difícil a gente romper isso na população, porque isso vem de longa data. Né? Que nem eu falei, a antropologia brasileira explica isso. Mais alguém? Então, eu tenho uma pergunta. Diga. Professora Melissa.
claro que, né, naquilo que me toca, naquilo, né, que eu acabo estudando, me chamou muito a atenção, em colocar a previdência como um aspecto da cidadania e também colocar como uma obrigação da própria população, né? E eu fiquei a pensar um pouco sobre isso, né? Mais do que um aspecto de cidadania, um aspecto de ética, que é nós nos preocuparmos com a nossa coletividade, nos preocuparmos com a nossa sociedade. Então, alguns aspectos que a gente acaba discutindo bastante em teoria do direito, né? E nesse sentido, pensando enquanto um aspecto ético, e agora eu vou citar um autor que eu gosto, que é Habermas, né, um dos filósofos, né? Ele fala que nós temos que ter algumas pré-condições básicas para que nós possamos participar de um processo democrático. Então, ele, como um procedimentalista, vai nos trazer a lógica de que, né, os próprios direitos humanos, os direitos fundamentais, eles devem estar presentes como uma forma de fomentar e de propiciar o debate. A minha pergunta é no seguinte sentido: quem sabe a salvação do sistema previdenciário para nós, eu acho que talvez não esteja no próprio sistema previdenciário, mas seja nas pré-condições básicas para que as pessoas conseguissem participar da nossa democracia de fato. Então, muito mais. E pensando realmente na fala, né, da sua sobrinha, que mora em Nova York e tem ali o seu estudo, né, de uma educação financeira, me parece que, quem sabe, a solução da previdência está no estudo. Então, gostaria que a professora, né, talvez, veja se eu tenho alguma correção de pensamento, né, e pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Juliane, mas eu penso exatamente assim. Tanto é que eu lembro até hoje uma colega, o Noah conhece a Maristela. Quando a Maristela foi fazer o estudo dela, o projeto dela para o mestrado dela, ela falou assim: Melissa, eu vou fazer a prova do mestrado lá na PUC de São Paulo. E que tema se sugere? Eu falei: fale sobre educação previdenciária. E daí, por que falar sobre educação previdenciária? Porque nada que você discute em previdência, nada, você consegue evoluir sem educação previdenciária. E por que isso? Porque enquanto você não faz a pessoa perceber a importância ética de sua conduta para que o sistema previdenciário exista e por que ele existe, você pode falar de todas as reformas da Previdência do mundo. Você pode discutir todas as reformas do mundo. Nenhuma delas vai funcionar. Exemplo disso, na França, agora, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para estudar, tá? Mas é porque eu gosto. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã, tipo, o Noah vai para ir para a academia. Porque ele tem outros momentos de estudo, tá? Eu acordo às 5 horas da manhã para estudar. E daí eu fico estudando escutando a rádio francesa, porque o meu marido escuta a rádio francesa todo dia para treinar o francês dele, e eu fico lá, né, de bituca. Eu não sei falar francês, tá? Só ouço, mas já entendo. E daí eu fico olhando aqui e falo assim: caraca, esse povo tem educação previdenciária porque tem concepção de cidadania. O francês não sai da rua. Vocês já viram quanto tempo faz? Já viram? Ele não sai da rua. E ele faz uma coisa que... Não estou fazendo apologia ao que eles estão fazendo. Estou só explicando o que é isso que a Juliane falou, que é você ter o senso da ética, você ter o senso da cidadania. Ele não engole o negócio, porque ele, desde cedo, ele é formado para questionar e para brigar por políticas sociais. O Estado francês é o grande Estado de políticas sociais. A Alemanha, pós-guerra, é o grande propulsor de previdência no mundo, mas em políticas sociais a França, historicamente, sempre foi, né, a grande acolhedora de tudo isso. E lá vocês conseguem perceber muito isso. E por que muito isso? Porque se você dá educação previdenciária, que envolve ética, que envolve economia, que envolve sistema tributário, você consegue ter uma sociedade que olha para aquilo e fala assim: puxa vida, está certo, está errado. E na tua questão ali, vou dar só um exemplo e devolver a palavra, senão a gente vai falar de ética previdenciária, que é uma outra disciplina que eu gosto.
Mas vou dar só um case disso. A pessoa chega na sua frente, Letícia, e fala assim: ah, porque eu quero a minha aposentadoria. Daí você fala assim: ah, tá bom, eu vou olhar aqui. Papapá, papapá. Daí estamos lá olhando, daí você fala assim para a pessoa: olha, tem alguma coisa errada. Porque o senhor, pelo padrão, né, tudo, o senhor ganha X. Só que, na verdade, a sua previdência, ela está como se o senhor fosse fulano de tal, tipo X menos Y. Daí a pessoa vira para você, e detalhe, ela chegou falando para você mal do sistema de segurança, ela falou para você mal do cidadãozinho que estava pedindo dinheiro ali na rua, tudo ela falou antes, tá? Daí ela vira para você e fala: ah, mas você acha que eu vou ficar pagando aí imposto para o Estado? Quando a pessoa te fala isso, ela acabou de romper uma das barreiras que o Habermas falou, que é a ausência de um dos pressupostos. Ela quer a ética com ela, para ela, mas ela não quer a ética dela para o próximo. E por isso que, quando uma pessoa chega, e que eu vou contar uma história, eu falei que ia devolver já, mas essa eu vou ter que contar. Estava eu na fila da... Eu odeio shopping, pavor de shopping. Se você quer me ver de mau humor, você me leve num shopping. Odeio fazer compra, odeio. Me leva para um parque, não para um shopping. Daí, meu marido resolveu me levar no shopping. Daí, tá, fui, final de ano. Daí, estava lá. Sabe aquelas propaganda de shopping, né? Que você dá o CPF lá. Daí, estava na nossa frente um cidadãozinho, famosinho ele. Depois eu descobri, jogadorzinho, bem famosinho. Daí, o coitado do rapaz vira e falou assim: ah, o senhor quer CPF na nota? Deus o livre, vou pagar em cash. Tirou um bolo de dinheiro, pá! Daí, o rapazinho virou para ele e falou assim: ah, mas veja bem, o senhor pode ser sorteado e ganhar, sei lá, uma BM. Ele falou: ah, isso daí eu já tenho. Vocês viram o discurso? É o discurso do: eu posso te humilhar, porque você é um simples caixa de loja. É o discurso do: eu sou o bem bom, porque ele vai à televisão e fala que é o bem bom, só que eu não quero CPF na nota. Por que eu não quero CPF na nota? Porque eu estou sonegando. E eu estou sonegando e humilhando você. Então, eu quero a ética para mim, mas eu não quero ética com aquele que é o meu interlocutor. E aquele meu interlocutor é que gera tributo e paga tributo nesse país, às vezes muito mais do que aquele que pagou em cash. Então, por isso, ética, cidadania são elementos e instrumentos, sim, da Previdência. Tem uma obra, talvez o Noah se lembre, que fala especificamente de Habermas e o estudo da Previdência, e passa bem pela essa questão, né, dos pressupostos, que a gente nunca vai chegar enquanto você não fizer a base. Obrigada. Professora Melissa, muito obrigada pela sua presença conosco essa noite. Tenho certeza que a sua fala impactou a todos, inclusive a mim, que não lembrava da Previdência como uma forma de não garantir a nossa, né, base existencial, ou, enfim, a nossa qualidade de vida. Mas realmente nos trouxe muita luz sobre esse assunto. Muito obrigada. Pessoal, a professora Melissa ela tem que se ausentar. Neste momento, já, na verdade, passamos aqui um pouquinho do horário, mas agradecemos muito e gostaria que, novamente, né, o pessoal aplaudisse a professora Melissa na sua saída. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Mas ainda temos muitas coisas a discutir. Pessoal, nesse segundo momento do nosso painel, nós temos como convidado o professor Noah Pieter Basfeld Nhata, acertei, professor, que não foi meu professor, né? Então, assim, já digo para vocês que, né, ele já estava dando aula também quando criança, mas não tive este prazer,
né? E ele é professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco. Professor, nós agradecemos muito a sua presença. Tenho certeza que os alunos também vão adorar a sua fala na nossa noite de hoje. Muito obrigada. Muito boa noite a todas e todos. É um prazer conhecê-las e conhecê-los. É uma honra para mim o convite da Faculdade Pan-Americana, professora Ana, professora Fabiana. É uma alegria o acolhimento de vocês, o convite do professor Eduardo Apio para nós compartilharmos este momento. Gostaria de poder ter a professora Melissa ainda aqui, que por circunstâncias pessoais teve que sair, mas também para fazer esse reconhecimento. Vocês tiveram hoje a oportunidade de ouvir uma das pessoas que, com muita simplicidade, fala com todos aqui, mas que ocupa mesmo os espaços nos tribunais superiores, nos ambientes institucionais do direito previdenciário de todo o país, já faz bastante tempo. E nós compartilhamos os ambientes institucionais do direito previdenciário já de longa data, e foi uma alegria a oportunidade de compartilhar esse ambiente aqui com ela hoje. Nós temos um diálogo a fazer. A doutora Melissa falou sobre os impactos da reforma da Previdência, e a minha perspectiva, parecida, mas diferente, é sobre as controvérsias que envolvem a reforma da Previdência. E eu gostaria de fazer isso convocando vocês para algumas reflexões que são muito importantes. Vamos partir da premissa, a ideia de know your audience. Conheça a sua audiência. Com quem você está falando? Porque é preciso conhecer o interlocutor para que faça sentido a sua fala. A doutora Melissa, se ela viesse aqui para falar sobre todos os artigos de leis e falar de uma forma pomposa, erudita, ela talvez precise adotar um tipo de linguagem perante os ministros do Supremo e outro tipo de linguagem perante os acadêmicos da graduação da Faculdade de Direito. Também tenho essa consciência. Mas, além disso, além de saber que vocês estão na graduação, também sei que esta é uma faculdade vocacionada para uma finalidade de assistência social também, para poder viabilizar a formação superior de vocês. Sei também que este é um ambiente que talvez tenha uma finalidade de conferir ao longo da formação teórica de vocês nos 5 anos da Faculdade de Direito, que tem uma carga horária maior do que a das faculdades do que o MEC exige. Também tem uma finalidade de fortalecer a musculatura de vocês para ocupar as carreiras jurídicas depois de graduados. Me corrijam se eu estiver errado. Pelo menos foi assim que me foi apresentado o curso, o motivo de integração de vocês. Então, eu posso partir da premissa que estou falando com pessoas que estão condicionando o seu caráter, a sua disposição e a sua vocação para exercer a magistratura, para ocupar os espaços no Ministério Público, para ocupar os espaços na Secretaria da Receita Federal e nos distintos ambientes institucionais. Por que é importante a conversa sobre as controvérsias e a reforma da Previdência, conhecendo esta audiência específica, que são vocês? Porque nós precisamos partir da premissa, talvez, de que em qualquer um dos concursos para que vocês se elejam essas carreiras mais tarde, vai exigir de vocês um conhecimento importante de direito constitucional, de direito administrativo, de direito tributário, de direito previdenciário, de direito público, digamos assim. E a nossa sedução pela especialização nas últimas décadas nos faz criar sub-áreas dentro de cada área. Então, o pessoal do direito previdenciário, eu sigo de volta no Instagram todos os meus alunos de pós-graduação dos últimos 12 anos, e um faz só auxílio-doença, um faz só planejamento, outro faz só aposentadoria, um faz só segurado especial rural, o outro faz só pessoa com deficiência, e cada um escolhe uma bandeira de vida porque acaba mesmo fazendo sentido essa hiperespecialização, e nós nos esquecemos que, no âmbito do direito público, no âmbito da estrutura da gestão do nosso país e da administração pública, nós precisamos compreender qual é a interligação dessas áreas. O direito previdenciário está intrinsecamente conectado com o direito tributário e com o direito do trabalho, e eu quero desenvolver isso para a gente conversar um pouco sobre as controvérsias que envolvem a reforma previdenciária,
na perspectiva, primeiro, constitucional. Nas primeiras cadeiras de direito constitucional de vocês são apresentados a ideia de direitos fundamentais. Vocês são apresentados também a ideia da teoria normativa do direito do Hans Kelsen, lá do começo do século XX, em que o direito ele é estatuído de acordo com o processo deliberativo, que pode ser democrático ou não, mas se ele está escrito e tem validade de acordo com o governo que há naquela época, então o direito vale. Mas, para que o direito exista, na perspectiva kelseniana, precisa haver a coercitividade. Em caso de violação do direito, é preciso que haja oponibilidade e uma jurisdição monopolizante da correção daquela conduta. Alguém que turbe a propriedade, alguém que viole a vida, alguém que faça um atentado contra a sua segurança pessoal, essas pessoas terão que responder porque há coercitividade jurídica. Eu tenho todo o aparelho estatal para a coercitividade. Eu tenho o Poder Judiciário para a sentença, eu tenho o oficial de justiça para a expropriação, eu tenho a polícia civil e a polícia militar para a repressão das condutas que violem as liberdades e a segurança das pessoas. Então, nós temos a ideia de coercitividade, que funda a existência prática do direito na teoria normativista kelseniana. A crítica da teoria kelseniana é que talvez o direito não se funde, um critério de verdade do direito não esteja na coercitividade. Talvez a ideia, o critério de verdade do direito esteja na prática. A prática é o critério da verdade. Não vou dizer quem falou isso, senão vocês vão me mandar embora daqui. A prática é o critério da verdade. Ah, meu casamento é aberto. A prática é o critério da verdade. Vamos ver se é verdade isso, porque se for perguntar para a sua esposa, talvez não seja. Né? Então, cada um vai pensar numa coisa aqui para a gente pensar nesse filtro. A prática é o critério da verdade. E aí a gente tem uma Constituição da República que firma direitos fundamentais. O direito fundamental, a doutora Melissa enunciou aqui os direitos fundamentais sociais do artigo 6º da Constituição, o direito ao trabalho, à previdência, ao lazer, à educação, à moradia, entre outros. Poderíamos falar dos direitos fundamentais, todos que vocês estudam do artigo 5º, os direitos fundamentais básicos de segurança, liberdade, propriedade, ou os direitos do trabalho do artigo 7º, de jornada máxima, remuneração mínima, ao menos, os intervalos, as férias, e assim por diante. Direitos fundamentais. Direitos. Estamos diante de uma primeira controvérsia da reforma previdenciária. A doutora Melissa disse aqui que a Previdência serve para pagar o mínimo existencial para o homem médio. Isso é verdade até certo ponto, porque existe um hiato entre esse mínimo existencial, que nós entendemos como o salário mínimo, e o teto do regime geral de previdência, que são, neste ano de 2023, R$ 7.507 e alguns centavos. E 97% das pessoas assalariadas no Brasil ganham até R$ 7.507 por mês a título de salário. Então, a ideia de um sistema previdenciário equitativo, em que cada um terá benefícios previdenciários na medida do valor das remunerações que sofreram tributação ao longo da sua carreira profissional, e essa carreira profissional está precisando ser cada vez mais longa nas últimas décadas para poder sustentar benefícios em razão da longevidade da vida das pessoas. Então, essas aposentadorias, essas pensões por morte, essas aposentadorias por incapacidade permanente a que ela se referiu, não vão ter sempre o salário mínimo, mas elas vão ter, no máximo, os R$ 7.500. A gente pode entender esses R$ 7.500 como o mínimo, o máximo suficiente do mínimo existencial, que é o limite em que o INSS se compromete a custear a subsistência da pessoa depois das idades em que ela alcança o direito à aposentadoria. Eu estou dizendo isso porque esse sistema brasileiro é um sistema social-democrata que copia o sistema alemão e que foi o sistema que foi reproduzido em toda a Europa do Leste depois da queda do Muro de Berlim e da queda do socialismo soviético. Então, a ideia de uma social-democracia é exatamente o oposto da ideia de comunismo soviético que havia lá na discussão europeia dos anos 80.
A ideia de benefícios pecuniários mensais para os trabalhadores e trabalhadoras assalariados daquele país, proporcional às remunerações que sofreram contribuições ao longo da sua história de trabalho, é uma ideia, sim, social-democrata, mas, antes de ser social-democrata, isso não fica dito, é uma ideia que funda a capacidade de organização e perpetuação do sistema capitalista. Para as pessoas se amoldarem na ideia de serem assalariadas e passarem 40 anos sendo assalariadas, porque um dia isso vai acabar. Depois desses 30 anos, depois outra uma reforma 35, depois outra uma reforma 40 anos trabalhando, eu finalmente vou poder ter uma liberdade de receber uma aposentadoria e ter dinheiro que não dependa de trabalho. Por que as pessoas, quando se aposentam, começam a ganhar benefícios mensais e não estão trabalhando? Parece que aquilo é um favor, parece que esta é uma benevolência, parece que é uma gentileza, parece que é uma caridade que a sociedade faz com a pessoa idosa, quando, na verdade, estes benefícios são uma contrapartida direta, assim como é o salário, desse tempo todo trabalhando. E quando eu entendo a previdência como um direito, que é uma consequência do salário, assim como o aluguel, o preço do aluguel é uma consequência da posse do imóvel pelo locatário, vocês entendem direito civil. O valor dos aluguéis é uma consequência da posse direta pelo locatário do imóvel que foi locado pelo locador. Certo? Então, uma contrapartida direta, na lógica da equivalência, o valor pago por algo, o locador ceder a posse direta para o locatário para que ele more, faça a sua atividade comercial ou qual for o fim daquela locação. A primeira controvérsia da reforma da Previdência é o conceito de direito que fica estremecido, e não pela reforma de 2019, por todas as reformas que sucedem à base social-democrata de 1988, porque passou a se entender a Previdência como uma mercadoria, como algo que você tem que pagar o preço, que você tem que contratar e pagar o preço por isso para que possa ter lá na frente. Porque eu não vejo mais o valor do trabalho. Eu só vejo a possibilidade de se contratar planos de previdência, ou seja, se organizar para isso e acumular dinheiro, como a doutora Melissa bem disse aqui antes, porque o teu trabalho não vale para isso. O teu trabalho vale para o salário. E eu desconecto a ideia de previdência com a mesma natureza de salário para dizer que, não, isto não é um direito, isto é uma mercadoria, a aposentadoria. O que você tem direito, fundamental lá no artigo 6º, é um direito à previdência, a um regime previdenciário. E este regime previdenciário pode ser público ou privado, como ela bem disse aqui mais cedo. Se você não contratar e não pagar um preço, você não vai ter uma previdência que ultrapasse esses R$ 7.500. E eu vou te dizer que as pessoas que estão no 3%, no 1%, tanto a doutora Melissa como eu, somos advogados de juízes, membros do Ministério Público, de assessores de tribunais de conta, do Brasil inteiro, tanto ela quanto eu. As pessoas não se sentem confortáveis, mesmo estando entre o 1% e o 0,1%, que são as rendas entre 10 e 38 mil reais, assim que terminar o reajuste do judiciário. Essas pessoas não se sentem confortáveis com os valores que recebem e vão ter aposentadorias a 1/4, a metade do valor das suas receitas, porque essas receitas ultrapassam aqueles R$ 7.500, que são, sim, o máximo suficiente do mínimo existencial a que a doutora Melissa estava se referindo. Então, se eu abandono a ideia de direito para alcançar a ideia de mercadoria como contrapartida da Previdência, então eu preciso ter condições de pagar por esta mercadoria. Assim como eu tenho que ter condições de ir ao cinema, de ir a um bom restaurante, de comprar a viagem que aparece no feed do Instagram toda vez, eu tenho que ter condição de comprar a Previdência. Mas a lógica do assalariamento, porque o salário é o suficiente para você pagar as suas contas, e se você sobra um pouquinho, você talvez não escolha ser sócio de si mesmo. Qual é o seu nome, senhor? Gabriel. O Gabriel pode escolher ser sócio do Gabriel de daqui a 40 anos, de 2063. Ele olha no espelho e fala, eu sou você amanhã. Se alguém pegou a referência aqui, eu vou ficar feliz,
Porque tinha uma propaganda na televisão famosíssima nos anos 80, em que quem é você? Eu sou você amanhã. Né? Então, não vamos nos denunciar aqui aqueles que estão na faixa dos 40, ou mais, mas era uma propaganda. Então, o Gabriel, talvez, ele não pegou a referência, porque não passou na época... acho que parou de passar propaganda antes dele nascer. Mas ele, talvez, na lógica, se estiver sujeito à lógica do assalariamento, não sei se é o caso dele, talvez a família dele seja dona de muitas terras no nosso estado e tudo mais, ele vai ser uma pessoa simples e não vai contar que é multimilionário, mas se ele estiver na lógica do assalariamento, talvez não seja suficiente para o começo de carreira você escolher guardar para o Gabriel de daqui a 40 anos 20% dos dinheiros e fazer isso todos os meses do seu salário. Quando eu transformo a previdência, que era um direito, e passa a se tornar uma mercadoria, porque a ideia era essa. A reforma de 2019 ela não se completou como projetada, porque se eu tivesse sido, esse teto, que é de R$ 7.500, seria de 2 salários mínimos. Ia ser comprimido para menos. E, mesmo assim, alternativamente, ela poderia ser substituída, a Previdência, pela lógica da capitalização, que depende desse pagamento do preço pela Previdência. Então, essa primeira contradição entre a ideia de direito e a ideia de mercadoria que você contrata e paga um preço por ela, isso vai afastar a capacidade de as pessoas da geração do Gabriel, da minha geração e de todas as gerações entre uma e outra, de conseguir, de fato, passar 40 anos ou para a Previdência Pública, vamos falar por quê, na segunda contradição fundamental das reformas, do processo de reformas da Previdência, que não foi só em 2019, mas em todo esse período depois da Constituição, ou na Previdência Privada, porque não sobra, em razão do conceito do salário e da prática que se confirma que confirma a verdade, valor suficiente para eu contribuir com 10% a 20% de todo o meu salário, todos os meses, desde os 25 anos de idade até os 65, para conseguir fazer um benefício render. Se eu escolher 10% do meu salário por 40 anos para pagar na Previdência Privada, 10% é uma alíquota parecida com os 11% que a doutora Melissa estava trazendo aqui, por isso eu estou fazendo a comparação. Lá no INSS, 11% do salário mínimo, depois de 40 anos, pagam o salário mínimo. E o salário mínimo tem aumento com a inflação todos os anos. Lá na Previdência Privada, se você passa 40 anos pagando 10% de uma base de cálculo, vamos pensar no salário mínimo, 10% do salário mínimo por 40 anos no INSS, no banco. Isso vai te render um benefício de 60% do salário mínimo, depois de 40 anos. E não vai ter reajuste pela inflação. Vai ter o reajuste da rentabilidade líquida do plano, que pode ser abaixo da inflação, inclusive. É por isso que é importante um novelo de proteção social que, eventualmente, seja mediado pelo Estado. Porque a base de custeio, a que a professora Melissa se referiu, a base diversificada de custeio, que é constitucional, que tem origem tributária, impõe deveres. E eu venho para o segundo momento da nossa conversa, que é, nós temos aulas, e muitas, vocês sabem disso, vocês são pessoas que talvez sejam trabalhadoras ao longo do dia, estamos todos já na metade do ano, o ano passa de repente, e agora estamos em maio, já passou o dia dos trabalhadores e trabalhadoras, e vocês trabalham de dia, boa parte de vocês, e à noite vêm para a faculdade. E muitas das suas aulas até aqui, talvez algumas delas, já foi a disciplina, foram de direitos fundamentais. Quando nós falamos de ética habermasiana, quando nós falamos de política, quando nós colocamos a possibilidade de nós vermos as coisas de formas diferentes, nós não vamos concordar em tudo. E está tudo bem, nós temos uma sociedade que é conflituosa, é diversa, como toda a sociedade, em todos os ambientes. A institucionalidade busca acomodar justamente as diferenças, os conflitos de interesses, os conflitos de classe, os conflitos esportivos, políticos, enfim, nós não temos como ser amigos de todos. Nós não tem como se exigir de quem não tem força para oferecer a caridade o tempo todo.
A caridade é algo que vem da ética, que pode ser em função das suas crenças, com uma decisão que é ética sua. Se nós dependermos da ética das pessoas para conseguir fazer a organização da economia política, nós teríamos problemas, porque muitas pessoas veem as coisas a partir exclusivamente da perspectiva utilitarista, a que a professora Melissa se referiu aqui, que é a lógica do menor esforço e da maior vantagem. Eu não vou pagar isso daqui porque eu não vou ter nada em troca, e todo mundo vai escolher simplesmente decidir apenas resolver as próprias questões. Então, é por isso que o direito impõe, não apenas garante direitos fundamentais, mas impõe deveres fundamentais. E a conversa vai para o direito tributário. É por isso que eu tenho fatos da vida que são geradores, geradores de direitos, que vocês já aprenderam este termo, que é o termo jurígeno. Alguns fatos são jurígenos, por exemplo, matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Se matou alguém, ali incide uma norma jurídica. Vamos saber se, em razão das circunstâncias, haverá coercitividade, porque precisará haver uma investigação, uma denúncia, um processo, uma condenação, para ver se a pena vai ser aplicada. Porque pode ser que você mate alguém de um jeito que enterre o suficiente para a pessoa ser dada como desaparecida e o sujeito que matou nunca vai ser processado. Mas ali tem um crime punível. Matar alguém. O fenômeno da subsunção. Não sei se já tiveram essa aula de direito tributário, mas a ideia de subsunção para o Paulo Barros de Carvalho, para o Geraldo Ataliba, para os grandes autores do direito tributário, aconteceu aquele fato narrado na norma, ali um raio, desculpem a tremidinha aqui, mas essa a única alegoria que farei hoje, porque ela é clássica, ali a norma adentra aquele fato, aquela situação da vida. Então, matar alguém, adquirir propriedade de veículo automotor, adquirir um imóvel, ser proprietário de um imóvel no dia 1º de janeiro, circular mercadorias, oferir lucro, todos os fatos da vida, fatos contábeis, fatos da situação das pessoas que impõem deveres jurídicos. É a lógica tributária. E exercer o trabalho, exercer a atividade remunerada no Brasil é um fato jurígeno. Gera deveres e direitos, simplesmente trabalhar. O trabalho expropriado ou o trabalho por conta própria também. Geram direitos e deveres. Geram direitos para o trabalhador e deveres também, tanto no direito ambiental, trabalhista, tributário, previdenciário. Então, uma contradição importante da reforma previdenciária, a primeira delas, o conflito entre os conceitos de direito e de mercadoria, a segunda delas, o conflito entre a ideia de direito fundamental e de dever fundamental, porque quando a gente olha para as reformas previdenciárias de 95, 98, 2003, 2007, 2015 e 2019, entre todas as reformas administrativas, que a gente nem contabiliza os anos dela, porque mudam a gestão da Previdência Social, quando nós olhamos para as reformas previdenciárias, a gente está olhando apenas para a legislação previdenciária neste isolamento disciplinar que nós fazemos entre o direito público. Então, a gente separa o direito administrativo do direito tributário, do direito previdenciário, e acha que a reforma previdenciária é só aquilo que está nas leis da Previdência. Uma controvérsia importante. O momento mais grave da reforma, os momentos mais graves de reforma previdenciária são os momentos mais graves das reformas trabalhistas. Porque o paradigma jurídico da relação de emprego, que é o trabalho subordinado, habitual, oneroso e pessoal, esta atividade jurídica de trabalho expropriado de alguém para alguém, ela é um fato jurígeno, e se eu desnaturo essa ideia da consequência jurídica do trabalho expropriado, típico da pessoa empregada, eu não tenho como sustentar a Previdência. Então, antes da última reforma de 2019, nós tivemos decisões no Supremo e reformas legislativas que mudaram e que estremeceram este paradigma jurídico da relação de emprego, permitindo a terceirização da atividade fim, permitindo a pejotização de forma irrestrita,
Lá atrás, em 2003, como a Melissa bem lembrou, a política de inclusão previdenciária, e depois disso o MEI, que é de 2006, eu coloquei na tese do meu na minha tese de doutorado um dado importante. Entre 2010 e 2016, só esse recorte, nós perdemos 8 milhões de empregos formais no Brasil e ganhamos 6 milhões e mês. O impacto disso para a Previdência Social é enorme. A ideia era trazer para a formalidade quem estava na informalidade, mas aconteceu o contrário. Nós diminuímos de 56 para 48 milhões de pessoas empregadas no Brasil nesse período e passamos de menos de 1 milhão para mais de 8 milhões de mês, no mesmo mês, não é mês, né, de microempreendedores individuais no mesmo período. Aconteceu a via inversa. Contradições. O conflito entre direito e mercadoria, o conflito entre direitos fundamentais e deveres fundamentais e o silêncio, a pouca importância, a política de sinais trocados que há quando eu quero fazer uma reforma previdenciária, e vai ter toda a discussão, mas, enquanto isso, antes e durante, eu faço uma reforma trabalhista e faço uma política tributária, lá no direito tributário também, de desonerações que vão impedir a Previdência de receber os valores suficientes para pagar as aposentadorias das pessoas. Então, a política pública previdenciária precisa ser olhada concomitantemente sobre as óticas tributária, trabalhista e previdenciária para nós compreendermos o que levou à necessidade de reduzir os valores dos benefícios e, além disso, entender quais são os interesses que envolvem essa matéria, porque há uma pressão muito grande para que o Brasil se unifique aos países que têm cobertura preponderantemente e concorrentemente privada desses benefícios por incapacidade. E, então, as alterações sofridas pelo artigo 40 e pelo artigo 201 da Constituição vieram para que permitissem as seguradoras a receberem as contribuições e pagarem os auxílios-doença e as aposentadorias por incapacidade permanente e as pensões por morte. É por isso que esses benefícios, no regime geral e no regime próprio, aquela conta de 1.800 aqui da professora Melissa, a pessoa, quando vê ela antes e sabe que tem filho pequeno na escola e precisa dos 5.000 para sobreviver, ela vai fazer também um seguro, por mais que ela não tenha condição de guardar lá para frente, mas ela faz antes o seguro de incapacidade e de morte do que a previdência para o futuro dela lá no banco. Então, ela vai pagar mais 100, mais 200 reais para cobrir a diferença entre os 5.000 e os 1.800 de renda, até, pelo menos, os filhos ou as filhas conseguirem concluir a universidade. Então, o cálculo é de tantos anos quanto faltam, e esse cálculo os corretores fazem lá o tempo todo. Então, nós temos controvérsias importantes que permearam esta reforma da Previdência, que foram um caminho, desta vez, em relação aos valores das aposentadorias, os caminhos previsíveis, que é adequar as coisas para entregar benefícios proporcionais ao histórico de toda a vida de trabalho das pessoas e só pagar os benefícios integrais para quem trabalhar 40 anos ao longo de toda a vida. Controvérsias da reforma da Previdência. Nós temos um índice de empregabilidade de 3 meses por ano no Brasil, de toda a população economicamente ativa. Imagine que, em média, uma pessoa fica formalmente empregada durante 3 meses por ano. Para eu alcançar 20 anos, que é o tempo mínimo que eu preciso para me aposentar, eu preciso de 80. Então, muitas pessoas do Brasil não vão conseguir alcançar o tempo mínimo, o tempo de carência que nós chamamos para aposentadoria. Então, nós temos um sistema que, sim, juridicamente é muito interessante na perspectiva previdenciária, mas que, se não puder contar com o paradigma jurídico da relação de emprego no direito do trabalho e não puder contar com as contribuições das pessoas que são responsáveis elas mesmas pelo financiamento dos seus benefícios, os contribuintes individuais, os trabalhadores autônomos, por excelência, que prestem serviços exclusivamente para pessoas físicas, porque os trabalhadores autônomos que prestam serviço para empresas, a empresa que tem a obrigação de reter na fonte, na forma do artigo 4º da Lei 10.663, de 2003, de fazer a retenção na fonte das suas contribuições previdenciárias. Então, o autônomo que presta serviço para pessoa física é o que consegue sonegar, e este, eventualmente, não tem educação previdenciária
ou, tendo alguma educação financeira, considera melhor colocar o dinheiro lá no fundo de multimercado e tudo mais, para dizer que é um investidor, ou que é um empreendedor, e assim por diante, porque é muito estímulo para a educação financeira para que se alcancem rentabilidades mais efetivas no mercado e tudo mais. Entendemos um pouco disso. Fundamental separar os conceitos de previdência e de investimentos, porque o conceito de previdência é para você ter a indisponibilidade dos valores, caso eles estejam sob tua livre disposição, até a terceira, quarta idade, até para depois dos 65 anos. Por quê? Você pode ter outras finalidades patrimoniais. Talvez você queira construir uma casa, talvez você queira viajar, talvez você esteja guardando para a faculdade de uma filha ou de um filho, e esses dinheiros não se confundem. Então, você precisa de 20% naquela conta aqui para alcançar o mesmo valor do salário do teu sócio lá, do sócio do Gabriel, de 2063, mas ele tem mais sócios. Ele tem o Gabriel de 2033, daqui 10 anos. Não, 10 anos sendo jovem é pouco, né? Daqui 15 anos. Não sei se você vai querer casar cedo, Gabriel já é casado? Então, o tempo que ele, antes dele querer constituir família e assumir responsabilidades que transcendam a própria despesa. Vamos pensar que ele queira ter o sócio Gabriel, porque ele é um sujeito muito responsável, que está com que idade hoje? 23? 17? Cheio de cabelo, né, Gabriel? Eita. Não vou dizer que tem inveja, porque o meu cabelo era feio que doía, bicho. Mas, que bom, que bom. Então, vamos pensar daqui 15 anos, pode ser daqui 20 anos, então, com 37 anos, então ele tem tempo, tem 2 sócios, um de 57, ixi, só daqui 50 anos, então, de 73, é o que vai ter 67 anos e vai querer se aposentar. Mas e o outro daqui a 20 anos, com 37, talvez já seja um momento bom para pensar em constituir família, talvez já esteja até, não sei, cada um vai saber o seu momento, tem toda a liberdade para isso, mas esse sócio do meio do caminho dele talvez já queira ter o dinheiro para dar entrada na casa. Se não teve o paradigma jurídico da relação de emprego, também não tem conta de FGTS. Se não tiver conta de FGTS, ele tem que guardar mais 30% além daqueles 20% para poder, no meio do caminho, ter capacidade de construir um imóvel e outras despesas que eventualmente queira constituir, que não dependam da lógica do assalariamento. Porque a ideia da lógica do assalariamento é não ter capacidade de acumulação patrimonial. É porque há uma presunção de que não haverá acumulação patrimonial da pessoa assalariada, que são 99% das pessoas assalariadas, que se organizou na ideia capitalista social-democrata um benefício pecuniário que não esteja ligado com o trabalho feito naquele dia ou naquele mês, que é a ideia de aposentadoria. Isso é consequência de trabalho, não é presente que o Estado te dá e que as empresas dão depois que você se aposenta. Isso está contido no valor do trabalho, a tua aposentadoria lá da frente, porque há uma presunção na largada de que você perde a concorrência. Ah, mas eu sou empreendedor, na verdade, eu só estou empregado agora, no começo, mas eu vou guardar para abrir uma empresa. Tudo bem, mas você só vai conseguir financiar o capital necessário para abrir essa empresa se você tiver a capacidade de garantia financeira ou real para isso, lá no banco. Quanto custa a tua ideia? 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão? Está cheio de gente com boa ideia que não consegue executar porque não consegue o CAPEX, o capital necessário para a implantação e execução da obra. Outra coisa é o OPEX, que é o capital necessário para a operação da obra. Também falamos sobre direito empresarial. Sou advogado de empresas também. Não estou aqui fazendo lavagem cerebral com vocês. A gente está falando sobre o direito capitalista do trabalho e da previdência, que pensou na capacidade de renda para as pessoas que não trabalham mais, depois de trabalharem 40 anos de forma expropriada, que é a tal da aposentadoria, que não é presente. E está longe de ser uma coisa socialista, comunista lá, porque isso não era assunto. Era assim que o capitalismo tornou as coisas. A ideia de aposentadoria garantiu que as pessoas aceitassem ser empregadas. Isso é importante ficar colocado, porque aqui nós estamos só organizando o apaziguamento do conflito de interesses e das diferenças que há na sociedade. Porque há pessoas em diferentes situações financeiras, umas vão pagar mais imposto, outras menos. Quem paga mais acha ruim. E é por isso que eu tenho a tal da coercitividade. É por isso que o Kelsen foi lá dizer que precisa da coercitividade para que o direito exista.
E a prática só será critério da verdade, na medida da existência dos direitos fundamentais, ao lazer, à moradia, se as pessoas que se colocarem na lógica do assalariamento ao longo da vida tiverem condições de ter, ao longo de toda a sua vida economicamente ativa, nós, vocês, eu, entre os 17, e não vou olhar para o mais idoso aqui, mas até a hora de cada um se aposentar, algo entre os 60 e os 70 anos de idade. Tem alguém mais novo que ele? Eu consegui apontar bem no xodó da turma. A ideia é que as pessoas consigam ter saúde física, saúde psíquica, e não se exponham ao endividamento ao longo da vida economicamente ativa, porque o salário é para bastar para isso. Noah, você não tinha falado de endividamento ainda. Este é uma outra contradição da reforma da Previdência. Porque não é no bojo constitucional, mas é no bojo administrativo que se permite o endividamento no rosto da Previdência Social. E a aposentadoria, que é para servir para subsistência, porque a pessoa não conseguiu acumular, porque a gente sabe conceitualmente que o salário não é suficiente para acumulação, a pessoa precisa fazer uma cobertura um pouco maior nos fundos da casa para conseguir fazer um churrasco do lado de fora. Um churrasquinho, né? Como diz o outro, não vou entrar nessa parte da conversa. A picanha, né? Mas é isso, preciso fazer aquele alpendrezinho lá atrás e às vezes custa 3, custa 5, custa 10, ou alguém precisa na família para trocar o carro, e aí é no rosto da aposentadoria. Vocês não tiveram penhora no rosto dos autos ainda, né? Porque não existem nem autos e nem o rosto dos autos mais hoje em dia, mas existia um tipo de garantia processual, um tipo de execução que era uma penhora no rosto dos autos. A pessoa está devendo 100 mil para um, mas é credora do outro de 100 mil. Lá onde está constituindo um direito de 100 mil, aquele que é credor no outro vem dizer, não, você que é credor desse, você não vai pagar porque te deve, você vai pagar para mim, que sou credor dele. Consegui explicar isso? Não. Não, né? A amizade é a mesma, vamos de novo. Penhora no rosto dos autos. Como é o seu nome? Marlon. E a namorada? Luana. O Marlon deve para o Gabriel 100 mil deve para o Gabriel 100 mil. Mas o Gabriel deve 100 mil para a Luana. E aí o Marlon está quase ganhando. O Gabriel está quase ganhando 100 mil do Marlon na justiça. E a Luana fica sabendo disso porque eles conversam bem, está quase saindo o processo lá. Só que o Marlon não sabe que a Luana é credora de 100 mil do Gabriel, porque isso era de antes, já eles eram amigos do bairro lá e tal, ficou devendo. E daí ela fica sabendo que o Gabriel vai ganhar os 100 mil do Marlon, e daí ela vai no juiz do processo do Gabriel e fala assim, seu juiz, você não vai pagar para o Marlon, você não vai pagar para o Gabriel o dinheiro do Marlon, você vai pagar para mim. Então tá bom, está penhorado, está garantida a execução da dívida que o Gabriel tem contra a Luana. Então, penhora no rosto dos autos. Por que não tem autos mais? Porque não é de papel. Quando eu era funcionário do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, lá longe, em outras décadas atrás, a gente tinha que ficar acomodando os autos e nas paredes lá, paredes enormes e tudo mais. Então, eu estou dizendo isso porque 30% e depois mais do que isso por cento da aposentadoria, dos benefícios assistenciais, inclusive, que tem por conceito a finalidade de subsistência, não deveriam servir, mas acabam servindo para essas necessidades imediatas que a gente tem de fazer o alpendre atrás da casa, de pagar uma despesa de saúde, de comprar alguma coisa para a neta. Ela é tão querida, o neto, igual o cachorro, o filho, o neto, sobrinho, é invencível, né? Ficou com o senho franzido. O que ele precisa? Você pode ter todas as dificuldades do mundo, mas você vai fazer alguma coisa para aquele cachorrinho, dar um sorriso para aquele filho, para aquele neto. Então, a gente perde a noção das coisas, às vezes, e quer ajudar. E, dependendo do jeito, e os netos sabem disso, os filhos sabem disso, e vão lá. Eu estou precisando tanto, eu quero abrir o meu bar, quero comprar meu violão, quero viajar para a Itália, porque lá vai ter emprego. O idoso financia a passagem do neto para ir lá tentar trabalhar na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, esse endividamento que acontece, e há juros que são pensados de forma não limitada para essas pessoas, empresta 10, paga 30 depois.
Isso movimenta o mercado financeiro de outras formas também. Então, a gente tem uma outra controvérsia importante da reforma previdenciária, que é a finalidade das coisas, a finalidade de subsistência dos benefícios previdenciários. E como essas reformas, as consequências dessas reformas, elas vão acontecer ao longo da sua vida profissional, jurídica, vai cair para a sua advocacia, para a sua magistratura, para decidir, no caso concreto, as questões que envolvem essa matéria, lá no Ministério Público, lá na Receita da Fazenda, nos órgãos a que vocês vão ocupar, vocês vão ser as pessoas que vão realizar a coercitividade ou que vai garantir a existência desse sistema capitalista, de uma forma que ele seja sustentável para toda a sociedade. A ideia da social-democracia, e eu falei várias vezes a palavra capitalismo aqui, sempre soa mal, né? Porque quem fala capitalismo acha que eu estou demonizando a coisa. Não, eu quero que funcione, precisamos dos direitos fundamentais sociais para que funcione o capitalismo brasileiro. Então, também depende de vocês ter a compreensão do sentido desses direitos. Não vim aqui para fazer uma crítica da reforma previdenciária por conta dos valores das aposentadorias, porque a doutora Melissa está certa nesse aspecto, e a gente fala muito sobre isso onde a gente vai. Não tem como simplesmente dar de presente R$7.000 para cada um por mês. O valor vai ser proporcional, sim, às suas remunerações históricas e toda a tua vida de trabalho e ao teu tempo de contribuição. É por isso que fica menos de 100% com menos de 40 anos, a média fica menor que R$7.500 se você ganhou R$7.500 só nos últimos 5 anos e ganhou 30 anos de salário mínimo, vai ficar mais perto do salário mínimo do que do valor máximo. Então, esses benefícios são equitativos mesmo e a reforma refletiu nisso. A reforma foi incisiva nas pensões, como ela disse, nas aposentadorias por incapacidade, porque havia o interesse das seguradoras de receber o preço por essas mercadorias, realizando assim de forma muito clara. E eu estou dizendo isso para não estou sendo panfletário aqui. Foi o presidente da maior seguradora do Brasil que redigiu a nova redação do artigo 15, do parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição, que permitiu que as entidades abertas de previdência complementar, as seguradoras, fizessem a gestão dos planos dos servidores públicos. Tá, isso está gravado, não é mentira. Então, está tudo bem. Só estamos falando sobre como as coisas se movimentam, porque tanto a professora Melissa quanto eu ocupamos os espaços em Brasília, institucionais, de articulação no Congresso, nos tribunais, no ambiente do Judiciário. A professora Melissa e eu estamos entre os poucos advogados que são demandados para opinar, inclusive, no processo legislativo. Há poucas semanas eu tive que fazer uma proposição substitutiva numa emenda constitucional para poder tratar de um dos aspectos da reforma da Previdência. Então, a professora Melissa também ocupa esses ambientes. Estávamos juntos num grupo de trabalho que discutia justamente esta questão da concorrência entre a Previdência privada e a Previdência pública na gestão dos benefícios por incapacidade. Ela e eu fazíamos parte do mesmo grupo, da relatoria de um deputado lá do Rio de Janeiro, lá no Congresso Nacional. Então, estamos falando com alguma serenidade sobre essas coisas e não de forma panfletária, com a paciência de vocês. Estamos compartilhando este ambiente da Previdência Social aqui no Brasil, que a ideia de reforma e a ideia de controvérsias na reforma nos faz falar um pouco sobre as políticas públicas e a direção dessas políticas públicas previdenciárias. Senhoras e senhores, foi um prazer conhecê-las e conhecê-los. Eu quero me colocar à disposição aqui para nós. Desculpe que eu fiquei bastante tempo aqui no centro e fiquei desculpe, professora Fabiana. Mas eu quero me colocar à disposição para nós dialogarmos. Se vocês tiverem interesse em fazer alguma questão, alguma coisa, eu vou devolver aqui a fala para a professora Fabiana. Obrigado.